Olá, eu sou Guilherme Barros e este é o nosso canal. Antes de continuarmos, gostaria de te pedir um favor. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe esta mensagem. O texto que temos para compartilhar hoje é Os crentes e uma epidemia em Garanhuns. Um relato. Temos sempre tendência para achar que nossas dificuldades são maiores que as dificuldades dos outros, que o chuvisco que atravessamos foi maior que a tempestade que o nosso próximo enfrentou. Achamos que vivemos dias mais difíceis hoje do que viveram aqueles nossos semelhantes no passado. Certamente vivemos dias conturbados em meio a uma crise mundial de saúde. Mas não podemos menosprezar os intempéries que nossos irmãos tempos atrás viveram. Pelo contrário, devemos aprender com eles através do exemplo de fé, coragem e amor ao próximo no enfrentamento das crises de seus dias. Neste vídeo, quero contar-lhes um fato ocorrido em 1897. 10 anos antes, em 1887, Garanhuns havia se tornado uma cidade ponta dos trilhos com a chegada da ferrovia, que possibilitou o escoamento da produção agrícola da região e o aumento da população. Nessa época, Garanhuns possuía um território muito maior do que o atual. Como exemplo, os municípios de São Bento do Una e de Canhotinho faziam parte do antigo território de Garanhuns. A cidade tinha sua população predominantemente rural, limitando sua população urbana a pouco mais de 5.000 habitantes. 90% dos homens eram analfabetos e não havia hospitais, nem estradas largas e asfaltadas como hoje. Em 1895, o médico e reverendo presbiteriano George William Butler, sua esposa Hannah Butler e seus filhos se estabeleceram em Garanhuns, onde pregaram o evangelho e ao mesmo tempo sofreram grande perseguição. Em 1897, quando Butler havia acabado de retornar de Salvador, onde fora validar seu diploma de medicina, o doutor se deparou com uma triste situação, uma grande epidemia de febre amarela. O que fazer? Não havia hospitais, remédios adequados ou vacina. A vacina para a febre amarela só chegaria em 1937. Ouça agora o que aconteceu, segundo relata o livro A Bíblia e o Bisturi. O ano de 1897 foi de terrível angústia e desolação para Garanhuns. Uma nuvem sombria e ameaçadora pairava sobre a cidade. O Dr. Butler e a família mal haviam chegado de Salvador. Desabou sobre a população tremenda epidemia de febre amarela. De toda parte ouviam-se lamentos. Havia luto, choro, angústia. Os gemidos clamavam aos céus, enquanto as vítimas desciam à sepultura. A peste ceifava vidas em quantidade, enlutando numerosas famílias. Não havia casa em que não houvesse um doente de febre. Morriam em média 8 pessoas por dia. A cidade ficou quase deserta, pois o povo fugia espavorido. Era desolador o estado da cidade. No período em que predominou a epidemia, houve pelo menos 612 vítimas fatais, das quais a maioria eram homens. E há quem diga que morreram mais de 800 pessoas ao todo. Bem se pode imaginar a tristeza e a angústia reinantes. Para aquela hora, Deus havia preparado o Dr. Butler. Ele não somente permaneceu na cidade, mas dispôs-se a dar assistência a todos os doentes. Ficou sozinho. Até o padre Pedro Pacífico deixou seus paroquianos indo para Alagoas, e o Dr. Butler, o antigo herege, se transformou em anjo. Trabalhou com denodo no sentido de minorar as aflições da população, mesmo daqueles que eram seus perseguidores. Dava-lhes remédio e pedia aos crentes que orassem por eles. Quando encontravam uma casa onde ninguém podia prestar socorro aos doentes, nomeava turmas de irmãos que se revezavam para ministrarem os medicamentos. A muitos que não tinham alimento, mandava leite para que não morressem de fome. E ao meio-dia reunia os crentes para orar, pedindo a ajuda divina para a calamitosa tempestade. Houve uma coisa curiosa que chamou a atenção de todos. Nenhum evangélico morreu em consequência da epidemia. Alguns foram atingidos pela doença, mas, uma vez medicados, ficaram bons.
Isto criou no Dr. Butler uma convicção profunda da presença de Deus. Chegou a afirmar com toda convicção que a catástrofe não era para os crentes. E quando tudo passou, quando a vida começou a voltar à normalidade, lembrava as palavras da Escritura. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. A epidemia tornou-se um marco divisório na vida do Dr. Butler. Depois dela, seria visto mais como médico, incansável no afã de fazer o bem, do que como pregador. Os papéis exercidos até então tinham sofrido certa inversão dadas as tremendas necessidades da época. Ele seria o médico com alma de pastor, que amava intensamente as almas. E o pastor com alma de médico, que sentia a aflição do corpo enfermo. As duas atividades eram realizadas a um só tempo. Eram dois trabalhos, duas funções, dois ministérios, com um único propósito: redimir o homem. Ele cria na pregação do Evangelho da manhã à noite, tanto em dias da semana como aos domingos. Cria que Deus o usaria como instrumento para a salvação de almas. Fazia viagens evangelísticas todas as semanas, viajando a distância de 11 a 94 quilômetros. Pregava sempre 3 vezes por semana e às vezes 5, e fazia todo o trabalho que competia a um médico ou cirurgião. Eram de 3 a 10 pacientes cada dia, apresentando os casos mais variados. Não só o reverendo Butler, como toda a igreja, se comportaram de maneira muito particular na epidemia. Os crentes não fugiram ou ficaram isolados em suas casas. Eles foram para o fronte de batalha por amor ao próximo e ao Evangelho. E assim, Deus os encheu de coragem e convicção na fé. Temos muito a aprender com esses irmãos do passado. É certo que, nessa época, não havia qualquer lockdown ou imposição de isolamento pelas autoridades. Mas, como servos do Senhor Jesus, temos de lançar fora o medo que surge por amor ao próprio corpo, disfarçado de amor ao próximo, como tanto a mídia tem pregado. Precisamos nos manter firmes, nos reunindo na presença do Senhor em adoração e comunhão, como nos manda a santa palavra de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, versículo 25. O que achou deste vídeo? Se gostou, compartilhe esta mensagem, deixe o seu joinha. Se tiver alguma pergunta sobre o reverendo Butler, sobre a sua estada aqui em Pernambuco e também na cidade de Garanhuns, aconselho que você leia o livro A Bíblia e o Bisturi, do reverendo Edjesse Martins Ferreira. É um excelente livro que conta a biografia deste servo de Deus que serviu em nossa região, aqui em Pernambuco, pelos idos de 1890 em diante. Então, que Deus te abençoe, que você possa ser enchido pelo Espírito Santo de Deus e que nesses dias difíceis, você e sua família recebam graça da parte de Deus, para que nada de mal lhes aconteça e que, além disso, você possa se manter firme na presença de Deus, compartilhando o Evangelho e ajudando o próximo durante o dia mau. Que Deus te abençoe.